Alvorada Celestial, reflexão e meditação. O nosso silêncio interno e a nossa missão com o coletivo. O momento de silêncio é um dos momentos mais poderosos para meditação e reflexão a respeito da nossa existência. Muitas vezes não é sobre silenciar a mente, mas é compreender como os pensamentos interagem com você. Qual é a sua resposta? Já identificou quais são os pensamentos, sentimentos que reverberam na sua energia todos os dias? Quando eu inicio um processo de consciência para entender o que eu estou pensando e questionar os meus próprios desejos, eu começo a caminhada para um silêncio interno. Algumas vozes nas nossas cabeças, elas vêm falar coisas, dar sugestões, e essas vozes muitas vezes ficam ruminando questões do passado. Isso são consciências que permanecem dentro de nós e que muitas vezes nós confundimos com o nosso próprio pensamento ou com aquilo que nós somos. Podem ser partes nossas que ainda estão mal resolvidas, ou ainda eu atraí para mim alguma questão por afinidade energética ou porque eu dividi o ambiente e absorvi aquela energia. Por isso, manter-se consciente é a primeira etapa, é o primeiro passo para que você comece a se organizar. Comece a duvidar e questionar de alguns desejos e algumas escolhas. Será que eu estou com vontade de comprar isso mesmo? Será que eu preciso disso? Nossa, em que momento eu comecei a pensar assim? Será que esse pensamento é meu? Questionar de uma forma leve, sem proferir nenhum tipo de xingamento ou raiva, nada que possa baixar a sua vibração, vai te auxiliar a começar, pouco a pouco, separar algumas situações. Se você sofre de desânimo constante ou vontade de deixar as coisas para depois, comece a questionar-se: será que eu quero deixar para depois mesmo? Que parte minha se sente cansada para fazer isso? Este é o melhor momento para fazer isso? Então, quando você passa a se questionar e a persistência nesse questionamento, essa voz, essa ruminação, ela vai aos poucos diminuindo. Você vai perceber que alguns desejos, algumas vontades, alguns sentimentos e ressentimento, eles podem não fazer mais sentido. Cuidado para não confundir a sua vibração com a vibração do ambiente. Tenha atenção de como você chegou no ambiente e como você ficou depois de estar no ambiente por alguns minutos, algumas horas. É importante ter consciência dos seus próprios desafios, da sua energia, dos seus pensamentos, para você começar a diferenciar aquilo que realmente é seu daquilo que nós atraímos do ambiente externo. Veja, existem ambientes que nós não podemos evitar. Às vezes pode ser o próprio trabalho, algum grupo de estudo, a religião, sua casa. Então, quando você começa a ter autoconsciência de si, você começa a perceber como o ambiente te influencia, ou como esse ambiente, como você absorve problemas, questões desse ambiente. E é a partir desse momento que você toma consciência que você consegue iniciar dentro de você um processo para mudar, alterar essa vibração. Todos nós temos, de alguma forma, com mais ou menos intensidade, alguma missão com o coletivo que nos cerca. Às vezes as pessoas ficam procurando
a missão de vida, mas a missão de vida, quando você toma consciência da sua própria energia, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desafios, das experiências que você está inserida e como você vai passar por elas. As pessoas ao seu redor são os personagens que vão compor toda essa sua trajetória. Quando você passa a ter consciência de si, você vai perceber que o seu impacto no coletivo, nas pessoas que estão ao seu redor, ela vai se tornar muito mais produtivo, eficaz e efetivo, sem que você abra uma palavra, sem que você abra a boca para falar uma palavra, porque você está consciente. E quando você está consciente, automaticamente, algumas atitudes suas, elas vão alterar. E depois, quando você está controlando a sua reatividade perante a esse ambiente, você consegue ter consciência daquilo que você precisa promover uma mudança dentro de você. Portanto, que hoje você inicie esse processo e já começa a se perceber. Depois, quando você for para sua casa, ou se você já estiver em casa, faça um momento de prece e reflexão de acordo com a sua crença. Peça para a sua consciência trazer para você quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que são de terceiros. E também peça o seu próprio eu interior que comece a dissipar essas energias. Preste atenção na sua energia ao acordar. E a partir dali, inicie um processo de se auto-observar. Não desista. Muito obrigada e até o próximo vídeo.